Graça e paz para você que está me dando o privilégio, a oportunidade de entrar na sua casa através aí das suas redes sociais. Muito obrigado porque você parou para prestar atenção na Palavra de Deus. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavra de Deus. Esse é o canal que Deus colocou no meu coração o desejo de criar para podermos então aqui compartilhar a palavra, essa palavra tão preciosa que traz bênçãos e traz firmeza espiritual para as nossas vidas. Eu quero agradecer a você que já está inscrito no canal, muito obrigado porque você atendeu o convite, parou para pensar. Eu quero pedir a você que continue aí, sabe, curtindo todos os vídeos, porque cada vez que você curte um vídeo meu, você está dizendo para o YouTube que você recomenda, não somente o vídeo, mas o canal também. Então continua dando like, continua comentando, continua compartilhando, me ajuda a pregar essa palavra. E para você que tem visto os vídeos aí através das suas redes sociais, você tem recebido aí de alguém que tem compartilhado, mas você ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever. Você vai gostar do conteúdo que tem lá. Entra na playlist, tem muita coisa legal. Inclusive, séries diversas de estudos bíblicos. Hoje nós vamos então continuar a série que nós começamos. O nome dela é Todo Chamado Começa por Escolha e Iniciativa de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Abraão. Então já abre sua Bíblia aí. O texto base vai de Gênesis 12 até Gênesis 17. Vem comigo, hein? Essa série de estudos bíblicos sobre o tema Todo Chamado Começa como Escolha e Iniciativa de Deus, ela continua. E hoje nós vamos falar sobre um homem conhecido na Bíblia por sua fé. Um homem que deu origem a um povo. Vamos falar hoje de Abraão. Então o seu chamado começa quando Deus o chama, ainda quando ele ainda tinha o seu nome Abrão, e lhe ordena sair da sua terra e do meio da sua parentela, sob a promessa de lhe fazer um grande povo. E isso nós vamos ver em Gênesis 12, do 1 ao 3. Daqui a pouco nós vamos ler o capítulo 12 todo. O patriarca, movido pela fé, e sem ter a menor ideia do que estava por vir, ele obedeceu e aceitou o chamado divino, certo? Levando sua esposa Sara, que ainda se chamava Sarai, seu sobrinho Ló e todos os servos que ele tinha, que ele havia comprado. Eles partiram de Harã e chegaram à terra de Canaã, onde os cananeus habitavam. Isso nós vamos ver em Gênesis 12, do 4 ao 6. Observemos aqui o seguinte: a fé e a obediência foram características marcantes na vida de Abraão, assim como na vida de todos aqueles aos quais Deus chama para uma missão. Então aqui nós temos uma lição para aprender, tá? Quando Deus chama, nós devemos obedecer. Por mais estranho que pareça, é uma característica daquele a quem Deus chama a obediência. Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu que daria aquela terra, o que fez o patriarca então construir um altar ao Senhor. Dali, Abraão prosseguiu e se estabeleceu próximo a Betel e a Ai, erguendo em seguida outro altar ao Senhor, o que nos mostra que todo aquele que tem um chamado dado por Deus deve sempre ser grato e glorificar a Ele. Quando Abraão erguia os altares, ele estava dando essa lição para nós. E nós devemos ser gratos ao Senhor sempre. Sempre que Ele nos abençoar, sempre que Ele nos chamar, sempre que Ele nos mostrar alguma coisa, sempre que Ele fizer algo por nós,
temos que ser gratos a Ele. Na verdade, temos que ser gratos ao Senhor, independente do que Ele tenha feito por nós ou não, simplesmente pelo que Ele é. Vem comigo. Mesmo Abraão, sendo homem de tanta fé e tão temente ao Senhor, erguendo altares e prestando culto ao Senhor, quando chegou ao Egito, fugindo da fome que havia encontrado na região do Negueb, o patriarca viu que sua mulher Sara era bonita e temeu por sua vida. Ele teve a ideia de combinar com Sara para dizerem que eles eram irmãos, e assim ele escaparia da morte e seria bem tratado por amor a ela. Vamos continuar aqui, que esse texto é bem interessante. Ele não falou exatamente uma mentira, tá? Pois Sara era realmente sua irmã. Nós vamos encontrar isso em Gênesis capítulo 20, verso 12. Vamos ler já já. Aliás, esse nós vamos ler agora, tá? Porque tem muito pregador que ensina errado aí, dizendo que Abraão mentiu quando falou que Sara era irmã dele. Não mentiu, não. Sara era irmã dele, sim, tá? Por parte de pai. O que o Abraão fez foi uma omissão. Ele escondeu que Sara era a esposa dele. O que, na verdade, não é menos grave. Mentira ou omissão, ela não faz nenhuma diferença. Não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Mas nós temos que ensinar o certo para o povo. E nós, como povo de Deus, temos que aprender o que é certo. Vamos ler Gênesis 20, 12 para confirmar. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Isso aqui foi o próprio Abraão falando. Foi o próprio Abraão informando, tá? Sara realmente era irmã dele, por parte de pai. Então fica claro aí o ensino para a gente poder nunca mais ficar prestando atenção nesse papo aí desses pregadores que ensinam que Abraão mentiu quando falou que Sara era irmã dele. Não mentiu, e dei a você a base bíblica aí. Ele omitiu, mas a omissão e a mentira não são pecados mais ou menos graves. É tudo pecado, é tudo erro. E isso Abraão pecou, e isso aí foi um deslize feio que ele deu. O problema é que ele omitiu que ela era sua esposa. E essa atitude desagradou completamente a Deus, que puniu o faraó e sua corte com graves doenças, o que fez o faraó entender que estava debaixo de maldição por causa de Abraão. O erro de Abraão não invalida seu chamado e não denigre seu caráter, mas expõe a fragilidade humana da qual ninguém está isento, por mais espiritual que seja. Então tem muita gente aí que acha que está isento de cair, acha que está isento de pecar, só porque fala língua estranha, só porque roda no mistério, só porque é estudioso da Bíblia, prega pra caramba. Não existe isso aí não, tá? Ninguém está isento de cair não. Nós estamos todos debaixo da fragilidade humana. Por isso Jesus nos ensina a vigiar e orar. Vamos conferir? Mateus 26 tá, Mateus 26, 41, Marcos 13, 33, Marcos 14, 34. E Paulo nos adverte a prestar atenção enquanto estamos de pé. 1 Coríntios 10, 12. Ou seja, de forma nenhuma devemos nos considerar imunes ao pecado e às tentações, pois até Jesus foi tentado. Isso está em Lucas 4, do 1 ao 13, quando ele ficou no deserto lá. Ao ver confirmada a omissão de Abraão em relação ao fato de ser irmão de Sara, o faraó pediu a Abraão para se retirar dali depressa. Deu ordens
para que Abraão levasse tudo o que pertencia a ele. Saindo do Egito, voltou ao Neguebe e se deslocou entre Betel e Ai, decidindo fixar acampamento onde já havia estado anteriormente. Abraão chegou ali com sua família e com as riquezas que havia conquistado e invocou o nome do Senhor. Isso está em Gênesis 13, do 1 ao 4. O seu sobrinho Ló também tinha muitos bens, a ponto de ambos não poderem viver juntos na mesma região, porque não haveria condições daquela terra sustentá-los. Então, houve uma desavença entre os pastores que eram servos de Abraão e os que eram servos de Ló. O patriarca Abraão, na intenção de apaziguar e evitar contendas, propôs ao sobrinho que escolhesse uma terra e a partir dali cada um fosse para uma direção. Vamos conferir na Bíblia. Primeiro nós vamos ler Gênesis 12, o capítulo todo, e depois vamos passar para o 13. Vamos lá. Nós não vamos poder ler a Bíblia toda não, porque esse estudo tem bastante conteúdo, então de repente o vídeo vai ficar muito extenso. Gênesis 12 é o começo de tudo, né? Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tomou sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que ele havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali, o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou ao Senhor. Vamos ler só até aqui. Eu vou deixar todos os textos bíblicos como referência, tá? Lá na descrição do vídeo, que aí vocês vão ler com calma em casa. Para isso, o nome é estudo bíblico. Vamos lá. Aí vamos passar para o tópico reiteração do chamado. Enquanto Ló seguiu em direção a Sodoma, terra de homens perversos e pecadores, Abraão ficou na terra de Canaã. E ali, logo após a partida de Ló, o Senhor falou com ele mais uma vez sobre seu chamado de ter uma descendência numerosa
e mandou Abraão olhar para a extensão da terra que estava à sua frente. Em seguida, Deus entregou aquela terra toda a Abraão, que mudou para outra região e ergueu um altar ao Senhor. Essa narrativa nos traz uma lição muito preciosa para os dias atuais. Se houver alguma coisa ou alguma pessoa que esteja impedindo o cumprimento do chamado de Deus para a nossa vida, Ele providencia a retirada do empecilho ao propósito que o Senhor tem para nós. Certamente aqui foi o que aconteceu quando houve a separação entre Abraão e Ló. Foi cada um para um lado, para Abraão poder exercer o chamado dele tranquilo. E assim Deus continua fazendo nos dias de hoje. Seja quem for, filho, marido, mulher, pai, mãe, pastor, amigo, seja quem for, tá? Se estiver atrapalhando o chamado que Deus tem para a tua vida, Deus tem para a minha vida, se estiver atrapalhando, Deus pega e retira, e ponto final. Vamos lá. E se você for atrapalho na vida de alguém, pode ter certeza também que você dança o tango, tá? Pode ter certeza também que Deus tira você do caminho daquele a quem você está atrapalhando, daquele a quem eu estiver atrapalhando. Pode ter certeza. Podemos ter certeza. Outro tópico: guerra na região de Sodoma e sequestro de Ló. Houve guerra entre diversas nações na região de Sodoma e Gomorra, onde Ló havia se estabelecido. Essas nações, elas foram derrotadas, invadidas e saqueadas. Vamos prestar atenção numa coisa aqui, que está me vindo agora aqui na mente. Essa eu nem anotei aqui nesse esboço de estudo que eu estou lendo para vocês. Abraão estava debaixo da direção de Deus sempre. Quando houve a divergência entre ele e Ló, ele deixou Ló escolher. Então Ló, ele teve a chance de escolher a terra boa. Mas como Ló não estava debaixo da direção de Deus, ele escolheu a terra ruim, cheia de gente perversa, pecadora, como lemos ainda há pouco aí. Você pode conferir na sua Bíblia em Gênesis 13, sobre Sodoma e Gomorra. E Abraão escolheu uma terra a quem Deus abençoou, a qual Deus abençoou. E continuou abençoando e reiterando. Em seguida, os invasores sequestraram Ló e sua família, além de levarem seus servos e saquearem seus bens. Mas um dos que conseguiu fugir saiu em direção ao lugar onde Abraão vivia e avisou ao patriarca acerca do ocorrido. Abraão mandou então chamar 318 homens preparados, os quais estavam com ele, e saiu em perseguição aos inimigos que foram derrotados, e assim Ló e todos os seus foram resgatados e os bens recuperados. E isso está em Gênesis 14, que vocês vão ler depois. Vou deixar tudo discriminado. Esse episódio nos ensina coisas atuais e importantíssimas para aplicarmos à nossa vida, especialmente em momentos difíceis. Esse episódio aí, nós vamos aprender agora algumas coisas com ele. Quando Deus retira alguém de perto de nós, para que esse alguém não atrapalhe o cumprimento do nosso chamado, não quer dizer que tenha que haver mágoas ou rompimento de relações. Não necessariamente isso vai acontecer mesmo não, pois a Bíblia relata nesse episódio que Abraão foi avisado e agiu em favor do seu sobrinho. Então aqui não havia mágoa, não havia rusga, não havia ressentimento. Simplesmente eles entenderam que não dava para caminhar junto, foi cada um para um lado. A mesma coisa aconteceu lá na igreja primitiva. Paulo e Barnabé divergiram por causa de João Marcos. Aí Paulo foi para um lado, chamou Silas, Barnabé foi para outro com João Marcos. Mas depois, lá na igreja que Paulo estava ajudando Timóteo a pastorear, Paulo mandou chamar João Marcos para trabalhar com ele. Então, eu mostro para vocês que não teve ressentimento. Mesma coisa entre Paulo e Pedro. Quando Pedro deu aquela vacilada lá de
de se comportar de duas formas diferentes. De um jeito ele se comportava com os gentios, sem os judeus por perto. Quando os judeus estavam por perto, ele se comportava de outra forma. Paulo deu-lhe uma chamada, como a gente vê no texto bíblico, e depois disso eles trabalharam juntos, Paulo e Pedro. Não houve ressentimento. Pedro chama Paulo de amigo cooperador, tá? Então isso é importante. Não tem que ter ressentimento só porque, de repente, Deus retirou alguém do caminho da gente, ou retirou a gente do caminho de alguém também, tá? É mão dupla. Vamos lá. Outra coisa para nós aprendermos. Essa narrativa nos mostra que temos que estar treinados, ou que temos que ter alguém treinado para enfrentarmos situações difíceis. Abraão mandou chamar 318 homens treinados que nasceram e cresceram em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos. Então, nessas horas aí de dificuldade, muitas vezes de aperto, nós temos que olhar, ver quem é que nós vamos chamar para ajudar, tá? Às vezes não dá para ser qualquer pessoa, não. Tem que ser alguém preparado. De várias formas, inclusive espiritualmente. Outra coisa que aprendemos com essa narrativa, que temos que ter planejamento, calma, e que temos que ter uma estratégia para vencer o inimigo. Abraão escolheu atacar à noite, ou seja, aproveitou que os inimigos estavam dormindo, e se prevaleceu também da escuridão, o que dificultaria a defesa dos inimigos. Então Abraão fez um ataque planejado, ataque surpresa. Você vai conferir isso em Gênesis 14 também. Após a vitória, Abraão deu o dízimo ao Senhor e não se aliançou com quem o Senhor não lhe autorizou a aliançar. Vale até os dias de hoje, hein? Cuidado com as alianças erradas. A promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Vamos lá. Após o episódio do resgate dos parentes de Abraão, através das estratégias que ele adotou, o Senhor apareceu a ele em visão e lhe prometeu uma recompensa. Você vai encontrar isso em Gênesis 15. Abraão levou a conversa para o lado material. Argumentou com o Senhor que já era um homem muito rico e que não tinha filhos. Também falou que deixaria sua herança para Eleazar, o seu servo. Deus respondeu a Abraão, reiterando a promessa lá de trás que ele havia feito com relação à descendência, tá? Deus reiterou a Abraão a promessa feita a ele anteriormente. Abraão creu e o Senhor continuou palestrando com ele sobre a terra prometida, e em seguida ele pediu ao Senhor uma confirmação e recebeu as instruções para fazer um sacrifício. Abraão caiu em sono profundo e então Deus revelou a ele o que aconteceria com os israelitas no deserto, muitos anos antes de tais fatos registrados no livro do Êxodo acontecerem. Isso vocês vão encontrar em Gênesis 15, do 12 ao 14. Deus mostrou a Abraão tudo o que aconteceria com o povo lá, quando Moisés resgatou o povo do Egito. E prometeu que o patriarca morreria em boa velhice. Afirmou que, na quarta geração, os israelitas voltariam àquela terra. Recebeu o sacrifício e fez a aliança com Abraão, dando aos seus descendentes uma terra grande e ocupada por vários povos. Vamos ver agora aqui
Agora nós vamos aprender aqui uma coisa muito importante. A hesitação do Abraão fez ele se precipitar. E o preço da precipitação foi alto. Lembram da promessa? A gente reiterou aí, tá? Deus reiterou para Abraão que a promessa é que ele teria um descendente e dele se formaria uma grande nação. Vamos lá. Esse tópico é importante. Vem comigo. Sara não estava na ligação espiritual que Deus queria que ela estivesse para poder se cumprir a promessa, e pediu para Abraão se deitar com a sua serva, a egípcia Agar. Aí foi onde Abraão deu mole. Ele hesitou. Ao invés de ele manter a palavra dele para Sara, né, que Deus daria descendência, conforme ele havia prometido, aqui ele deu mole aí, estava desatento espiritualmente. E vai uma lição para nós, quando temos o chamado do Senhor. Nós somos servos do Senhor. Não podemos ficar desligados espiritualmente, não podemos ficar desatentos espiritualmente em nenhum momento, porque isso aí pode nos levar a tomar decisões erradas e muitas vezes pagar um preço alto por isso. Então vem comigo aqui. Vamos lá. O patriarca estava desatento espiritualmente naquele momento e atendeu ao pedido da sua esposa, tá? Essa narrativa, esse tópico começa em Gênesis 16. Aí ele atendeu ao pedido da Sara, se deitou com a Agar. Daqui para frente, nós aprenderemos que quando tentamos ajudar Deus, esse ajudar é entre aspas, tá? Que Deus não precisa da ajuda de ninguém. Quando tentamos ajudar Deus a realizar os seus planos e cumprir suas promessas, os resultados são desastrosos. E as coisas narradas abaixo aconteceram porque Abraão não usou sua autoridade de sacerdote do lar e conhecedor dos planos do Senhor. Outra lição para nós aprendermos aqui, especialmente para o homem, que é o sacerdote da casa. Eu e você somos sacerdotes da casa. Eu e você temos que vigiar o que entra, o que não entra. Quem se entrou errado tem que sair. Se estiver tentando entrar no que não serve para entrar, não é para entrar. Nós é que temos que tomar posição para dizer o que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Manter firmeza espiritual, tudo debaixo da autoridade de Deus. Vamos ver esse mole que Abraão deu, porque ele não exerceu a autoridade dele de sacerdote e deu no que deu. Vamos ver. A primeira coisa aqui que aconteceu. Abraão possuiu Agar e ela, ao se ver grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Olha o que deu. Uma contenda no meio de uma família, por causa desse mole que Abraão deu. Outra coisa. Sara cobrou uma atitude de Abraão quanto a Agar. E ele deu a ela autorização para fazer o que quisesse com a escrava. O que impulsionou Sara a maltratar tanto a sua escrava que ela fugiu. Aí, consequência de novo, aí contenda. Agar olhava para Sara com desprezo. Sara falou com Abraão, se queixou, Abraão lavou a mão, não exerceu de novo a autoridade de sacerdote, deixou Sara maltratar Agar a ponto dela fugir. Outra coisa aqui, Agar se encontrou com o anjo do Senhor, que a mandou voltar para a sua senhora. E lhe fez uma promessa, a de multiplicar os seus descendentes, da mesma forma que prometeu a Abraão. E deu a ela a instrução para dar a seu filho o nome de Ismael, pois o Senhor a ouviu
em seu sofrimento. Segura aí. Mais uma. Ismael seria como um homem selvagem. Sua mão pesada seria contra todos, e a mão pesada de todos seria contra ele, e viveria em guerra e hostilidades com seus irmãos. Ismael deu origem aos árabes, que até hoje vivem assim. Olha aí, ó, a desobediência de Abraão, a falta de pulso do Abraão, a desatenção espiritual do Abraão nesse momento aí, fez com que esse filho, que é dele, de sangue, né, fosse aí, ó, se tornasse aí um homem selvagem, deu origem à nação árabe, e até hoje essa nação vive em guerra com todo mundo. Olha que coisa terrível. Tudo por causa desse vacilo do Abraão. Tudo por causa desse vacilo do Abraão, né? Ismael seria como um jumento selvagem. Que coisa terrível. Aí agora vamos ver aqui. Vamos passar para o tópico. O cumprimento da promessa e a aliança. E vamos então passar para a conclusão. Aos 99 anos, Abraão recebe mais uma vez a visita do Senhor, que lhe deu a instrução de andar em sua presença e ser íntegro. Já estamos em Gênesis 17. Além de estabelecer com ele uma aliança, na qual o Senhor multiplicaria a descendência de Abraão e lhe afirmou que ele seria pai de muitas nações. Dele sairiam reis e essa aliança seria eterna. Deus seria o Deus deles por todas as gerações. Essa aliança é forte, hein? Em seguida, o Senhor tornou a dizer a Abraão que lhe daria a terra na qual ele, Abraão, estava como estrangeiro. E deu a instrução para ele e os seus descendentes de guardarem a aliança. Certo? A instrução para guardar a aliança. Agora vem comigo aqui. Sendo muito idosos, ainda aqui. Deus também abençoou Sara, reiterando que ela daria à luz um filho, mesmo ambos sendo muito idosos, tá? Então a promessa de Deus ela é forte. O que fez Abraão duvidar e rir, tal como a Sara já havia feito, tá? Lá atrás, Sara já havia feito isso. Começou a rir quando o anjo do Senhor falou com ela. Aqui foi Abraão que riu. Pediu a Deus permissão. E aí pediu a Deus permissão para Ismael ser seu herdeiro. Deus tornou a falar que eles, Abraão e Sara, sem intermediário, não ia ter nenhuma concubina, seriam pais de um filho, a quem chamariam Isaque, certo? E atendeu ao pedido de Abraão, abençoando Ismael com a multiplicação da sua descendência. Mas Deus reafirmou a Abraão que a aliança era com Isaque. E, após Deus se retirar, Abraão fez o que lhe foi ordenado pelo Senhor.
Aí Abraão voltou a ficar ligado aí espiritualmente. Ele viu que um vacilo dele de desatenção espiritual deu um monte de consequência. Agora vamos para a conclusão. Abraão nos deixou a sua fé como exemplo, como legado, exemplo a ser seguido. E as suas indecisões e hesitações, como nós estudamos aqui, exemplos a não serem seguidos, certo? Essas atitudes do patriarca nos fazem entender que somos seres humanos e que devemos estar sempre atentos e vigilantes para não sairmos da direção determinada pelo Senhor para seguirmos. E que o Senhor nos abençoe sempre com a sua graça e sua paz. Bem, meus irmãos, eu espero que esse estudo ele tenha sido aí de grande valia, de grande crescimento espiritual para as nossas vidas. Nós aprendemos aqui que Abraão, por mais usado pelo Senhor que ele fosse, por mais servo do Senhor que ele fosse, é um ser humano, igual a mim, igual a você. Sujeito a errar e a pecar, que nem eu e que nem você. E o mole que ele deu, a partir do momento que ele não vigiou espiritualmente, serve para nós ficarmos atentos também, vigilantes também, e não cometermos esse mesmo erro. Por mais que sejamos usados por Deus no ensino da palavra, na oração, na entrega de revelação, de visão, de profecia, no louvor, seja lá onde for que Deus queira nos usar, isso não nos dá imunidade espiritual, certo? Isso não nos impede de sermos tentados, porque até Jesus foi tentado, tá? Eu vou deixar o texto, todos os textos bíblicos aí. Até Jesus foi tentado, mas ele resistiu à tentação. Então nós também seremos tentados e temos que ter todas as bases espirituais para resistirmos à tentação. E uma das principais coisas que temos que ter é a atenção, vigilância. Jesus também fala, vigiai e orai para não entrares em tentação, certo? Convido você que ainda não se inscreveu no canal para que você entre lá, se inscreva, assista a um vídeo pelo menos 2 minutos, deixe o seu like, clica no sininho, deixa o seu comentário, recomenda aí o meu vídeo nas suas redes sociais, recomenda meu vídeo aí nos seus grupos, me ajuda a divulgar essa palavra do Senhor, porque essa palavra ela precisa ser pregada e seguir aos confins da terra. Dá essa força para esse ministério, peço a você que ainda não se inscreveu. Começa se inscrevendo, tá? Começa se inscrevendo e fazendo isso aí. Assiste ao vídeo 2 minutos pelo menos, dá o like, clica no sininho. Isso tudo faz o YouTube entender e recomendar o canal, fazer com que o canal seja relevante. E eu agradeço a você que já se inscreveu no canal e que Deus esteja abençoando grandemente a todos vocês. E que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.